Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Estamos iniciando nosso podcast de hoje. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos orar iniciando em nome de Jesus. Hoje faremos aqui um comentário de alguns capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Comentamos sexta-feira passada, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, capítulo 6 e o 7. Hoje nós estudaremos o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. É um monte, mas dá para a gente fazer aqui um comentário aqui, um resumão, destes capítulos em nome de Jesus. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, nos orientar, nos dar da Tua graça, Senhor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, hoje o pastor Eduardo não pôde estar, mas nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Então eu convido você para pegar a sua Bíblia, para pegar uma caneta, pegar um papel, fazer algumas anotações se vocês acharem interessante e estudarmos a palavra de Deus a partir do capítulo de número 8. O capítulo de número 8 nada mais é do que uma sequência. O escritor, Dr. Lucas, ele fez de fato uma sequência, ele usou a forma cronológica dos acontecimentos. Cada acontecimento ele fez menção nos livros, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 8 é uma sequência do capítulo 6 e do capítulo de número 7, que fala justamente sobre a questão da perseguição da igreja, não é? O versículo 1 diz assim: Saulo consentia na sua morte. Finalizando aqui o capítulo de número 7 e dando sequência o capítulo de número 8, nós vemos a primeira perseguição à igreja. Quando a igreja começou a crescer, começou também algumas preocupações daqueles que achavam que se tratava de uma nova seita. Lógico, é evidente que isso mostrava que o diabo não queria o avanço da igreja. O diabo ele queria travar a igreja e achou que a perseguição seria o resultado de imediato. Só que não funcionou desta forma. Quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, mais a igreja se estendia, não é? E o capítulo de número 8 fala justamente da perseguição à igreja. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Com essa perseguição, vamos entender um pouco. Nós entendemos que a igreja que foi montada em Jerusalém, ela queria permanecer em Jerusalém. Eles queriam instalar-se em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, ficar em Jerusalém, não é? Então, se precisou, na verdade, levantar-se essa perseguição justamente para que eles avançassem, houvesse essa dispersão, e com isso a perseguição fez com que a igreja, os apóstolos, fossem para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aquilo que o Senhor Jesus havia dito no capítulo de número 1, a partir do verso de número 8. Então nós vemos aqui que a perseguição fez com que os apóstolos avançassem, saíssem de uma localidade, Jerusalém. A igreja sede primitiva ficou em Jerusalém, mas ela precisou avançar. O que fez ela avançar? A perseguição em Jerusalém. Com a perseguição em Jerusalém, eles sentiram a necessidade de sair de Jerusalém e ir para outras localidades para, na mente deles, ficarem escondidos. Mas aí, quando eles chegavam nessas localidades, eles tinham a necessidade de falar de Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastava homens e mulheres, encerrando-o no cárcere ou na prisão. Quando Saulo, que foi o maior perseguidor da igreja primitiva, Saulo começou a perseguir a igreja de uma forma muito ferrenha, não é? Sem dó, sem piedade, e ele invadia as casas, ele invadia os templos, as sinagogas onde tinha um cristão, eles botavam para fora. Lembra do capítulo 16 do livro de João? Capítulo 16 do livro de João, eu vou ler aqui para vocês, para a gente entender o que o Senhor estava querendo dizer naquele momento, preparando os seus apóstolos para tudo isso que haveria de acontecer. Capítulo 16, verso 1 e verso 2 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles quem? Os perseguidores vos expulsarão das sinagogas, dos templos, mas vem a hora em que todo o que matar julgará com isto tributar culto a Deus. Ou seja, todos que perseguissem a igreja, expulsassem os apóstolos, os discípulos, os crentes, os cristãos dos templos, das casas onde eles se reuniam para adorar a Deus, eles fariam isso dizendo que estaria fazendo em nome de Deus. Então, o que Saulo fez aqui no capítulo, a partir do capítulo 7, 8 em diante, nós vamos ver essa perseguição. E o versículo de número 3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Ele invadia as casas, colocavam para fora, perseguia, matava, prendia, e ele estava fazendo isso em nome de Deus. Ele atribuía essa perseguição em nome de Deus, estava prestando serviço a Deus. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, a perseguição ferrenha contra os cristãos da época, né? Então vamos lá. O capítulo de número 8 também mostra a pregação de Filipe em Samaria. Filipe, ele é um texto muito conhecido. Ele estava pregando em Samaria, o versículo de número 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, com a perseguição, como disse a princípio, com a perseguição, os apóstolos, eles tinham que sair da localidade, tinham que ir para outras cidades, tinham que avançar, e fez com que a igreja do Senhor, os apóstolos, fosse para essas localidades, e começou então aquilo que Jesus havia dito no capítulo 1: vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então havia necessidade do evangelho ser anunciado em outras partes, em outros lugares, fora dos muros de Jerusalém. Então o que fez isso acontecer? A perseguição. Eu entendo que Deus cria situações justamente para nos tirar da zona de conforto, porque achamos que aqui está bom demais, aqui está legal, aqui está bacana. Então o que é que Deus cria? O que Deus faz? Cria situações para nos mover do lugar que estamos, porque achamos que estamos seguros, porque achamos que estamos bem, porque achamos que estamos legal. Então Deus cria essas situações, movimenta as bases de conforto que está em torno de nós, para que eu e você crie uma nova perspectiva. O capítulo de número 8, além de falar da perseguição, além de falar também de Filipe pregando a igreja em Samaria, também fala de Simão o mágico. Simão mágico, glória a Deus. Aí nós vemos o seguinte, verso de número 9: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual
todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, ia sendo batizados, e assim os homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Você perceba que quando o evangelho chega, o mal em si, a mentira em si, o erro em si desaparece. Quando Filipe chega em Samaria e começa a pregar em Samaria, existia um homem aqui conhecido como Simão o Mágico. Ele praticava ilusões e as pessoas acreditavam isso a Deus. Ele é um homem de Deus, ele é um ser poderoso, ele tem grande poder, tem grande magia, ele é o cara. Acreditava isso a Deus, né? Então nós vemos que quando o evangelho chega em Samaria, que o povo começa a saber que de fato o que é poder de Deus, o que é ação de Deus, começa a acontecer mudanças. E este homem começa a perder o seu crédito, e ele começa a perceber que ao perder o crédito tem que ver o que é que está acontecendo, porque as pessoas não dão mais crédito a ele. Então ele se achega perto de Filipe, é envolvido pelo evangelho, o evangelho toca na sua vida, e o que acontece com ele? Ele acredita, aceita, abraça a fé, e ali é batizado com o Espírito Santo. Então a gente percebe, queridos irmãos, que o evangelho de Cristo, ele tem um poder extraordinário. O evangelho de Cristo, ele tem um poder de fazer o que ninguém mais faz: mudança de vida. Se eu, que sou crente, aceitei a Jesus como meu Senhor da minha vida, Senhor da minha vida, Senhor da minha história, se eu não mudei, é porque o errado sou eu. Porque o evangelho tem um poder de mudança, o evangelho tem um poder de transformação. Se não está existindo, o erro não está no evangelho, o erro não está em Jesus, o erro está em mim. Então nós temos que entender essas coisas. No capítulo de número 8 também vemos Pedro e João em Samaria. O evangelho começa a tomar uma proporção de crescimento em Samaria de uma forma extraordinária através da vida de Filipe, que os apóstolos Pedro e João têm a necessidade de averiguar o que está acontecendo em Samaria, porque é algo extraordinário, e nós vamos ver isso no capítulo de número 9 em diante, que o evangelho cresce em Samaria de uma forma formidável. E Pedro e João, precisamente, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Tem a necessidade agora de tomar ciência o que de fato está acontecendo em Samaria, não é? E o versículo de número 15 diz o seguinte: os que descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus, ou seja, batizado nas águas. Então lhe impunham as mãos e receberam o batismo com o Espírito Santo. Então perceba, queridos irmãos, que a igreja toma um crescimento pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Filipe batizava nas águas, mas Pedro e João foram enviados pelos demais apóstolos, porque tomaram conhecimento do crescimento, do avanço do evangelho nas terras de Samaria, que envia Pedro e João, para que Pedro e João não somente façam relatório, mas também
ao tomar conhecimento, ao identificar que o Espírito Santo não está atuante ainda na vida dos crentes em Samaria, Pedro e João batizassem ou orassem, melhor dizendo, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, e foi o que aconteceu. O Espírito de Deus desceu sobre todos que estavam ali e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Só que ao terminar tudo isso, Filipe é transportado de uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária. Filipe vai agora é levado pelo anjo, versículo 26, dizendo: dispõe-te e vai ao lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Esse texto é conhecido como Filipe eunuco de Candace, não é? E ali Filipe tem um encontro com esse eunuco. Ele está voltando, o texto diz aqui, que ele foi adorar, viera adorar, e estava de volta, assentando no seu carro, vinha lendo o que estava escrito em Isaías, precisamente capítulo 53. Um pouco desse relato aqui do versículo 26, para a gente entender. Gaza, embora Simão, uma das 5 cidades principais dos filisteus, a cidade original foi destruída no século I a.C., e uma nova cidade foi construída perto da costa. Etíope, nessa época, a Etiópia era um grande reino localizado no sul do Egito. O eunuco pode referir-se a um homem masculado, ou, de modo geral, um oficial do governo. Neste caso, possivelmente, o homem fosse tanto quanto o outro, pois Lucas o chama de eunuco, de uma pessoa que ocupava a posição de autoridade na corte da rainha e do tesouro, semelhante a um ministro das finanças ou secretário do tesouro. Como eunuco físico, ele não teria acesso ao templo, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 1. E a oportunidade de tornar-se prosélito pelo judaísmo. Candace, provavelmente não é um nome, mas um título oficial, como Faraó ou César, dado à rainha mãe, né, neste lugar. Então, ele ia lendo o próprio livro de Isaías, e alguns teólogos afirmam que ele ia lendo o capítulo 53 do livro de Isaías, né? E nós vemos isso nos versículos 32 e 33 do capítulo de número 8. Ao tomar conhecimento, ele continuou a sua viagem. Filipe saiu ao encontro daquele eunuco e perguntou a ele o que é que ele estava lendo. Ele disse que estava lendo o pergaminho do livro de Isaías, e Filipe perguntou: entendes tu que lê? Ele, o eunuco, disse: como eu entenderei se não há quem me explique? Então Filipe começa a explicar o que ele estava lendo, e automaticamente o evangelho entrou na vida daquele eunuco, e ele perguntou a Filipe: o que é que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. Parou a carruagem, foi para a margem do rio, e ali foi batizado, e Filipe desaparece de uma forma extraordinária. E aqui é o capítulo de número 8, é um resumo, não dá para a gente detalhar, é um resumo do capítulo de número 8. O capítulo de número 9 é um capítulo atípico. Por que um capítulo atípico? Porque é o capítulo onde aparece a conversão de Saulo, né? Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Saulo tem um encontro com Jesus. Embora que Saulo tenha nascido praticamente ali
no ano 5, período cristão, né? Saulo, ele não conheceu Jesus, ele não teve conhecimento de forma visual de Cristo, de forma física de Cristo, e por isso ele tem esse encontro com Cristo e fica ali sem entender e pergunta: quem é o Senhor? E nós encontramos isso aqui no capítulo de número 9, quando Saulo indo a caminho de Damasco, ali ele cai do seu animal e consequentemente a Bíblia Sagrada nos diz que uma luz muito intensa aparece para ele, e ali sai uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: como é que eu te persigo? Não sei. Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Ali foi o encontro de Saulo com Jesus, e daquele dia em diante a vida de Saulo mudou de uma forma extraordinária, tá bom? Saulo mudou o seu nome? Não, Saulo permaneceu sendo Saulo. Só porque Saulo, ele é escrito em hebraico é Saulo, mas no latim é Paulo. Mas é a mesma coisa, é o mesmo significado. Ele somente aderiu a Paulo, mas continuou sendo Saulo. Então o capítulo de número 9 fala deste encontro com Jesus. O capítulo de número 9, então, nós vemos também o Senhor dando a ordem a um homem chamado, a um dos seus apóstolos, Ananias. Ananias, o Senhor disse a Ananias que fosse visitar a Saulo, até então Saulo, porque eles não conheciam como Paulo. Eles conheciam como Saulo e sabiam que era o perseguidor, sabia quem era Saulo, né? Era o perseguidor dos discípulos, era o perseguidor dos cristãos. Então, quando o Senhor chega para Ananias e diz: olha, vai, visita Saulo, ele está, aí o Senhor começa a determinar a Ananias, a dizer a Ananias onde é que ele encontrava Saulo. Ele está na rua à direita, não é? Então ele começou a detalhar para o seu discípulo que Saulo estaria na casa de Judas, né? Na rua chamada direita, e o nome dele era Saulo, que tem o apelido de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondendo: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos. Então, automaticamente, lógico, por mais que fosse o Senhor que estivesse falando com Ananias, ele teria receio por conhecer a história de Saulo. Ele não conhecia o Saulo que teve um encontro com Jesus, ele conhecia a história do Saulo perseguidor, né? Porém, ao receber a ordem do Espírito Santo, ele foi, orou por Saulo. Saulo recuperou a visão. Saulo passou 3 dias sem comer e beber. Automaticamente, ao recuperar a visão, Saulo volta a comer e a beber. Então aqui nós temos um encontro e o que aconteceu com Saulo. Ele imediatamente ali foi batizado nas águas, né? Nós encontramos isso nos versículos de número 17 em diante, que diz: então Ananias foi e entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente ele caíram dos olhos o que estava as escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Foi agora aprender a entender a ideia, o que era o cristianismo, o que o cristianismo propunha,
Então ele começou a ser discipulado de certa forma. Mas o anseio de Paulo era tão grande, a vontade de Paulo, a fome de Paulo era tão grande, que o versículo de número 20 em diante mostra já Saulo pregando em Damasco. Ele tinha uma fome, ele estava com uma fome tão grande de falar de Cristo, que ele vai pregar onde? Na sinagoga. Ele prega na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, né? Então, ora, todos os que ouviam estavam atônitos, sem entender como é que pode esse camarada, é um perseguidor dos cristãos, agora está pregando o que eles pregam, né? Eles ficaram meio atordoados, né? E diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocaram o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então ele agora, ao pregar de uma forma tão ferrenha a respeito do evangelho e combater o erro, ele se torna um cara zeloso. O que é que acontece? Eles agora começam a tramar contra Paulo, para matar Paulo, para destruir a vida dele. Ele era perseguidor e agora passa a ser perseguido. Mas o capítulo de número 24 diz que porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram num cesto e desceram da muralha. Quer dizer, ele agora teve que fugir para poder, glória seja dado o nome de Jesus, para poder escapar com a sua vida. O versículo de número 26 fala Saulo em Jerusalém e em Tarso. Ele chega em Jerusalém, versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procuraram juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí o que é que acontece? Se levanta um homem chamado Barnabé, né? Barnabé se levanta e abraça Paulo, né? E ele conta aos discípulos o que foi que aconteceu com Paulo, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O Senhor apareceu para ele e ele era um vaso escolhido para o Senhor. Automaticamente Barnabé o introduz no meio dos discípulos e os discípulos o aceitam. Aí o versículo 31, para a gente adiantar, diz, no capítulo 9, a igreja cresce de uma forma extraordinária. A igreja, na verdade, tinha paz, porque o crescimento da igreja dá-se quando ela tem paz. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Outra coisa que faz a igreja crescer além da paz é ter uma edificação. Ela está posta sobre algo e a igreja está edificada em Cristo e caminhando no temor do Senhor, né? Ter o temor de Deus são fatores principais para que haja crescimento na igreja. E no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em números. Então esses aspectos aqui que nós vemos aqui, tinha paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e conforto no Espírito Santo, essas 5 coisas aqui é que faz com que a igreja avance, é que faz com que a igreja cresça, é o que faz com que a igreja tenha uma visão extraordinária de crescimento. O versículo de número 32 em diante fala da cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, descia também os santos que habitavam em Lídia. Entrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. E levantou-se, arrumou o seu leito, e ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Então perceba, queridos irmãos,
que a igreja não é somente evangelho pregado, é obra, consequentemente, vinda do evangelho, oriunda do evangelho. Então, para que haja crescimento também, além da mensagem pregada, além da exposição da palavra, tem que ter a ação de Deus na vida daqueles que estão sendo evangelizados. Não adianta pregarmos libertação se nós não somos libertos. Não adianta pregarmos curas se nós temos alguma deficiência ou temos algum problema de saúde. Então só podemos pregar algo daquilo que temos convicção que está sendo pregado. O versículo de número 36, ainda do capítulo de número 9, fala da ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, não é? Tabita quer dizer no grego, Dorcas, ambos os nomes significam gazela, não é? Então quer dizer, nós vemos aqui esta mulher que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Evangelho não é somente pregar, evangelho também não é somente curar pessoas, evangelho também é ação, é também ajudar, é fazer pelo outro o que a gente gostaria que alguém fizesse por nós. Então o evangelho é isso, é essa troca. Mas eu vou pregar o evangelho ali naquele bairro e aquele bairro tem uma carência muito grande. Então eu tenho que preparar uma forma de ir para aquele bairro, mas também levar algo para aquelas pessoas além da palavra pregada. Lógico que o objetivo maior é a pregação da palavra, mas as pessoas também precisam de certas coisas. Esta discípula, por nome Tabita, que quer dizer Dorcas, ela, além de evangelizar, além de mostrar Jesus em Jope, ela também tinha um trabalho extraordinário. Ela era costureira, ela fazia roupas, vestidos para as mulheres, fazia com que essas mulheres fossem alcançadas pelo evangelho, mas também com um donativo. Então, o que é que acontecia? O que é que aconteceu? A sua morte fez com que as mulheres começassem a chorar e enviou mensagem para os discípulos virem até Jope e ali fazer alguma coisa, ou orar para Jesus ressuscitar, ou que Deus levantasse alguém. Mas precisamente elas queriam que os discípulos orassem para que Jesus ressuscitasse, o qual aconteceu. Pedro, não é? Aqui diz o versículo seguinte: como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, tomando conhecimento, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera. E estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou e voltou-se os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Então perceba que as mulheres começaram a chorar, a mostrar os vestidos e as túnicas, como se estivesse dizendo: e agora? O que será de nós? Nós perdemos alguém que, além de ter nos ensinado o poder do evangelho, também nos ajudava. Nós não vamos ter mais. Então Pedro agora pede para todos saírem, e ali dobra os joelhos, ora ao Senhor, apresenta a Deus aquela causa. Tabita agora fica sentada, se levanta, senta-se na cama, e automaticamente o Senhor lhe devolve a vida. Então Pedro fica em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui nós vemos o capítulo de número 9. Agora nós vamos para o capítulo de número 10. O capítulo de número 10 fala justamente do centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este
este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda-lhe chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que estava falando com ele, chamou 2 dos seus servos domésticos e um soldado piedoso, um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Então perceba que agora o centurião, um dos 60 oficiais de uma legião romana, cada um dos quais comandava 100 homens, nós vemos isso em Mateus capítulo 8, versículo 5, da corte chamada italiana, 10 cortes de 600 homens, cada uma perfazia uma legião. Então a gente vê que este centurião, por nome de Cornélio, ele era um dos 60 oficiais de uma legião romana. Interessante esses detalhes para enriquecer o nosso conhecimento. Cada um dos quais comandava 100 homens, mas ele pertencia à corte chamada italiana, 10 cortes de 600 homens, cada uma perfazia uma legião. Ele era temente a Deus, ele era piedoso, dava esmolas, chamava a sua família para orar, porém não conhecia Jesus. Ele não tinha conhecimento do Evangelho. Ele era quase crente, mas ele não era crente. Era aquele camarada que não bebia, não fumava, não farriava, não fazia isso, não fazia aquilo outro. Ele não se prostituía, era um cara da família, era um cara chegado a isso, era um cara piedoso, era um cara desse jeito. Então quer dizer, porém, por não conhecer o Evangelho, se Jesus não volta, se Jesus volta, melhor dizendo, ele é daqueles que quase sobe. Então a gente percebe que este ser chamado, esse cidadão por nome de Cornélio, ele era um cara extraordinário, porém era um homem que precisava ter um conhecimento do Evangelho propriamente dito. E este homem observou claramente durante a visão que cerca da hora 9, 3 horas da tarde, aparece para ele um ser angelical e diz para ele: a tua oração e as tuas esmolas foram aceitas pelo Senhor, e o Senhor ouviu a tua oração. Envia alguém a Jope e manda entrar em contato com Simão, por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão curtidor. Interessante que a riqueza de detalhes, que o Senhor Deus fazia questão de enriquecer o nosso conhecimento, para que nada fugisse do controle. Então Simão, esse curtidor, ele mora numa residência que está situada à beira-mar. Então este detalhe, ele mora nesta casa, a casa fica localizada assim, assada. Então tudo isso é importante para que a coisa flui com muita naturalidade. Enviado os mensageiros a Pedro, Pedro toma conhecimento da vida de Cornélio, do que chega até Pedro. Pedro então tem um refúgio, ele não aceita, o Senhor não pode ter sido, o Senhor não mandou eu ir para esse lugar. Pedro fica ali, há uma resistência do apóstolo, haja vista que Cornélio, ele é gentil, e não existia nenhum projeto dos apóstolos aos gentios. Eles não entendiam que o Senhor disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão trabalhar na Judéia, vocês serão também minhas testemunhas em Samaria, mas vocês vão até os confins da terra. Então o Senhor começa a abrir um leque para os gentios. Só que os discípulos não entendiam isso.
Eles estavam em Jerusalém, eles estavam na Judéia, eles estavam em Samaria, mas precisava ir para fora desses muros que eles mesmos limitavam. Então Pedro ficou ali resistindo esta ordem. Foi quando ele tem uma visão, a partir do versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, o lugar alto, por volta da hora sexta, né, o eirado, a fim de orar. Todo tipo de culto acontecia no telhado, planos de casa judaica, e Pedro foi no horário de meio-dia, e ali estava com fome, quis comer, mas enquanto lhe estava preparando a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouvindo-se uma voz que dirigia-se a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então ali foi justamente uma comprovação que Deus estava dizendo a Pedro: olha, você tem que pregar, você tem que ir a essa gente, você não pode parar, as pessoas precisam ser alcançadas também pelo Evangelho, você não pode dizer que essas pessoas são comuns ou imundas, não. Então foi isso que o Senhor quis dizer para Pedro. E os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E achando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estes dois aí, homens que te procuram, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: me tendes, sou eu, a quem buscais? A que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à casa e ouvir as tuas palavras. E Pedro vai com eles. O versículo 23 mostra que Pedro vai com eles. Ali Pedro anuncia o Evangelho. Interessante que o capítulo de número 10 também mostra que Cornélio reúne toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus empregados para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo através de Pedro. Nos versículos 44 em diante, o Espírito Santo de Deus batiza todos que ali estão. Todos são batizados com o Espírito Santo, né? E ali então começa o advento aos gentios. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Começa então ali a palavra a ser ministrada aos corações dos gentios. O capítulo de número 11, para a gente adiantar, eu estou apenas fazendo um resumo dos capítulos. O capítulo de número 11, Pedro agora tem que voltar para Jerusalém. E ao voltar a Jerusalém, os discípulos tomam conhecimento do que Pedro fizera. Então Pedro agora é colocado no canto, numa espécie de canto de parede, para explicar o porquê ele fez, porque não era comum. Nós não podemos, tu entraste na casa de incircuncisos, tu comeste com eles, isso não é comum.
Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope. E ele começa a dizer: olha, eu estava na cidade de Jope, me veio uma visão de algo que descia do céu como se fosse um lençol, e ali tinha várias carnes de aves, répteis, quadrúpedes, e ali eu vi uma voz dizendo: come. E eu disse: eu não posso comer coisa imunda, eu nunca comi coisa imunda ou comum. E a voz dizia: não digas que é comum aquilo que o Senhor purificou. Depois ele fala também a respeito dos 2 jovens que aparecem à porta. Depois ele é levado pelos 2 jovens, e ali ele prega o evangelho. Ele também mostra no capítulo de número 11 até o versículo de número 18, que Pedro também diz ali que ao pregar acontece o mesmo que aconteceu com eles. O Espírito Santo desce e batiza todos com o seu Santo Espírito, e a mesma coisa que acontecera com eles, os apóstolos, acontece com Cornélio e toda a sua casa. Então os discípulos aceitam a exposição de Pedro, dizendo: então é de Deus, então vamos dar continuidade. Aí vem o versículo de número 19 do capítulo 11, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Até então, eles não são conhecidos como cristãos. Não, até então é uma seita, é uma nova religião, é um novo conhecimento, é uma nova expansão. Mas a partir de então, o capítulo de número 11 mostra que pela primeira vez, os discípulos são chamados cristãos. Os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez aqui no capítulo de número 11. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui que o evangelho começa a crescer de uma forma extraordinária. No capítulo de número 11 também nós vemos Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, davam a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando ao presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então a gente começa a ver, além do evangelho pregado, a preocupação de ajudar as pessoas. Então isso é evangelho. Evangelho não é somente ficar dentro de um quadrante, dentro de um templo, dentro de uma igreja e pregar 1 hora, 2 horas, falar aqui um tempo e depois mandar o povo embora. Não, o evangelho também é cuidar das pessoas. E isso é importante, isso é evangelho. Evangelho na sua prática, evangelho na sua essência, evangelho na sua vivência. Então, os discípulos começaram a entender o que era evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Pulando aqui, terminando o capítulo 11, nós passamos a página e vamos para o capítulo de número 12. O capítulo de número 12 fala de Herodes perseguia Tiago e a Pedro. Eles são presos, Tiago é preso, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar pelo fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-se no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro,
o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disseram ao anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse mais: põe-te a capa e segue. Aqui nós vemos que a perseguição não parou. Herodes, por sua vez, começa a perseguir a igreja de uma forma intensa, ferrenha, né? E nós vemos isso aqui no capítulo número 12, que Tiago é preso, consequentemente Pedro. Mas nós vemos aqui que Pedro é livre da prisão. Nós vemos a libertação do apóstolo Pedro. Mas nos versículos a seguir, nós vemos o versículo de número 20, que Herodes morre. Como foi a morte de Herodes? E o versículo 20 detalha: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém este, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Balsto, calmarista do rei, pediram uma reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentou-se no trono, dirigiu-se a palavra, e o povo clamava em voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de bicho e expirou. Então a morte de Herodes deu-se porque ele quis tomar o lugar que era de Deus, ele quis receber algo que não lhe pertencia. Então automaticamente ele foi comido de bicho e expirou e morreu. Aqui nós vemos o capítulo de número 12 e os versículos a seguir, que entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, a igreja crescia de uma forma extraordinária. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. O capítulo de número 13, e aqui finalizamos por hoje, o capítulo de número 13 fala sobre Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Aqui nós vemos a igreja começou a crescer de uma forma extraordinária, então se fez necessário que o Espírito Santo começasse a designar homens para o avanço do Evangelho. E o capítulo de número 13, nós vamos ler aqui, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então começou aqui a primeira viagem missionária designada pelo Espírito Santo, e os primeiros missionários, a saber, Barnabé e Saulo. O capítulo de número 13 também fala de Elimas, o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Chegaram a Salamina e anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Pois agora, eis aí, este sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão,
e andando a rocha, procurava que o guiasse pela mão. Então o proconsul, vendo o que sucedera, creu e maravilhado com a doutrina do Senhor. Então a gente percebe aqui que todo o tempo o diabo, o opositor, o inimigo das nossas vidas, procura impedir o avanço da igreja. Mas, glória seja dada ao nome do Senhor, nós vemos que a mão do Senhor está estendida. O proconsul, que era um oficial romano, que servia como governador de uma província, não é? Nós vemos isso nos versículos 18 e 12 de Atos dos Apóstolos. Elimas era o nome grego de Bar Jesus, uma transliteração da palavra árabe como para mágico. Então esse Elimas era um cara que procurava impedir o avanço do evangelho do Senhor. No capítulo de número 13, versos 13 em diante, nós vemos que João Marcos, que era o auxiliar direto, volta para Jerusalém. Ele foge, ele volta, ele se dirige, enquanto Paulo se dirige para Perge e Panfilha. Perge era uma cidade importante na província romana da Panfilha, na Ásia Menor, cerca de 320 quilômetros ao norte de Chipre, de frente ao Mediterrâneo. João, apartando-se dele, qualquer que tenha sido o motivo, e não há alegado, não existe um motivo alegado por João Marcos para apartar-se, Paulo não aceitou isto. Paulo achou inconcebível e achou que João Marcos errou e não queria mais saber, e pronto, acabou-se. Ali, para Paulo, o ministério de João Marcos tinha encerrado. Ele foi fraco, ele foi covarde e automaticamente ele não aceitou mais, e para Paulo o ministério de João Marcos estava encerrado. Ainda bem que João Marcos foi acolhido por Barnabé. Mais uma vez Barnabé, que é o pai da consolação, vai intervir agora aí para acalmar os ânimos, e nós vemos isso nos capítulos 15 em diante. E lá na frente, lá em Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, perceba que Paulo entende que João Marcos é muito importante para o seu ministério. Capítulo 4, versículo de número 9 em diante, nós vemos isso, quando Paulo escreve para Timóteo: procura ter comigo depressa, antes que chegue o inverno. E quando vim ter comigo, traz a capa que deixei em Troade, lá quando ele ressuscita Eutico, né, ele deixa ali a capa, e traz também contigo os pergaminhos, e também a João Marcos, o qual me é útil para o meu ministério. Então perceba que por mais que João Marcos abandone a Paulo na Panfilha, e Barnabé o acolhe e tem um cuidado especial, Paulo começa a entender que o cuidado que Barnabé tem é muito importante. Posteriormente, João Marcos escreve o evangelho que carrega o seu nome. Aí nós vemos o capítulo de número 13 também, o testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo levantando-se, fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temais a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportando-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo-lhe destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe a essa terra por herança. Aí Paulo agora começa a falar, a testemunhar em Antioquia. Lá na frente, para a gente finalizar, nós vemos também instalado a pregar no sábado seguinte. Paulo, por sua vez, versículos 42, ao saírem eles, rogavam-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida da sinagoga, muitos judeus, um dos prosélitos piedosos seguiu Paulo e Barnabé, e este, falando-lhe, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Versículos 44 fala que Paulo e Barnabé vão para os gentios. Então, como Deus havia prometido, o evangelho começou
a prosseguir, a criar outros, a alcançar outros povos. Barnabé e Paulo agora vai para os gentios e começa a pregar para o povo gentio, e o povo gentio começa a se converter, não é? O povo começa a se converter. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, esse foi o resumo, eu chamo de resumão, dos capítulos que nós estudamos no dia de hoje. Espero que Deus possa continuar nos ajudando e fortalecendo a você e nos dando entendimento e conhecimento das Sagradas Escrituras, tá bom? Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Até sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos fazer a oração final, e depois da oração final, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, muitíssimo obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e faz por nós sem nós merecermos. Muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Aplica, Senhor, esta palavra nos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até sexta-feira. Amém.